Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que se intitula O Temor da Morte. Então, antes de começarmos, a desvendar e a conversar sobre esse tema, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa ir aquietando a nossa mente, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos concentrando então agora nas vibrações mais elevadas, nos concentrando e dando as boas-vindas aos amigos espirituais que nós sabemos que sempre estão conosco quando um ser humano estuda algum tema da doutrina espírita, que esses irmãos possam vir então aprender conosco, que nós possamos firmar a nossa atenção e a nossa disciplina nos temas tão importantes trazidos por Allan Kardec e que possamos manter a nossa disciplina no estudo no qual nos propusemos então a fazer ao longo deste ano. Que assim seja. Muito bem, né? Esse capítulo traz um tema um pouco interessante, né? Que se torna assim muitas vezes algo incomum das pessoas pensarem a respeito. A morte, muitas vezes, para quem nunca vivenciou ou experimentou uma situação de estar em iminência, né, com o deixar da vida corporal, ela acaba sendo ainda algo muito abstrato. Então, se você é uma pessoa jovem, se você é uma pessoa saudável, dificilmente você para pensar nisso. Se você é uma pessoa que está chegando muitas vezes no final da vida com uma idade mais avançada, pode ser que a gente comece aí sim, né, a pensar um pouco nos poucos anos que nos restam. Então, mesmo para aqueles que não estão em nenhuma dessas situações, mas que nunca experimentaram estar frente a frente com a morte, ou num acidente, ou numa doença grave, ou em uma idade muito avançada, pensar na morte ainda nos parece um tema um pouco abstrato. E muitos de nós podem pensar que este momento não será algo tão aterrorizante, né? Algo que nos remete ao medo. Mas a experiência nos mostra que, ao estar de frente com a morte, a maioria de nós, mesmo que sempre falou anteriormente, né, durante toda a vida, que não a temeria, mas o que nós vemos então é ainda uma insegurança, né? Então é muito comum que nós vejamos, inclusive, irmãos, né, dentro da doutrina espírita que acreditam na reencarnação, quando são colocados frente a frente com a morte ou com a possibilidade de deixar o corpo carnal, é normal que nós nos sintamos então um pouco aflitos, um pouco inseguros. E é por isso então que Allan Kardec traz um capítulo especial, né, a respeito deste temor da morte tão comum ainda entre os seres humanos. Então, ele começa com um item descrevendo-nos os motivos dos quais o ser humano tem tanto temor da morte, né? Então, se vocês acompanharem aqui comigo, conforme eu for fazendo a leitura, eu vou grifando algumas palavras aqui que são importantes para o nosso estudo, tá bom? E ele diz assim, ó, acompanhem comigo na leitura aqui desse primeiro parágrafo. O temor da morte é uma consequência do instinto de conservação. Sem esse freio do instinto de conservação, nós negligenciaríamos o trabalho neste mundo. Então, veja, esse sentimento de insegurança, de receio, quando a morte fica de frente com a gente, é, na verdade, um instinto inerente ao ser humano no estágio de evolução em que se encontra, em um planeta de provas e expiações, para que a vida corporal
terrena, a vida como encarnado, se preserve. Tanto é que o nosso instinto sempre é em prol da vida, né? E nós necessitamos então desse instinto de conservação vindo junto com as reações da centelha divina, com outras reações instintivas ainda, né, que nós sabemos que nós trazemos ao longo ali da nossa jornada evolutiva e ainda impregnados na nossa consciência, para que a gente então crie essa sensação de querer viver ao máximo possível. Por quê? Porque senão, provavelmente, a grande maioria de nós, iria negligenciar o trabalho neste mundo. Se nós tivéssemos já a certeza da vida fora do corpo, sem uma sombra de dúvidas, e se tivéssemos a certeza de que, ao deixarmos esse corpo, teríamos uma vida melhor, provavelmente a gente deixaria, né, a vida carnal de lado e não trabalharia para nossa própria evolução, porque nós sabemos que nós encarnamos nesse mundo, nós temos ainda essa necessidade de encarnar nesse mundo para que a gente possa testar aqui os aprendizados que nós trazemos da vida espiritual. E dentro da matéria, nós devemos então trabalhar esses aprendizados e colocar em prática em uma vida que não é a vida verdadeira, tudo aquilo que a gente aprendeu. E para isso, a gente tem que fazer um esforço, que é um esforço evolutivo, é um esforço para o aprimoramento espiritual. E nesse sentido, nós sabemos que esse esforço, muitas vezes, ele não é fácil, porque em um planeta como o nosso, ainda existe um predomínio do mal e as experiências são substancialmente desagradáveis e difíceis, né, de se atravessar. Então, se nós não tivéssemos conosco, no nosso cérebro ainda primitivo e na nossa mente primitiva, esse instinto de conservação, provavelmente nós, então, viraríamos as costas para esse tipo de trabalho, né, de evolução espiritual e simplesmente voltaríamos para o mundo dos espíritos, tá? Então, mesmo sabendo que nós temos esse instinto de conservação, todos os seres humanos trazem ainda uma intuição da vida futura. Então, essa intuição da vida futura deveria fazer com que nós, né, com que os seres trabalhassem não somente para a vida atual, mas para a vida futura, sem negligenciar o presente. Então, em resumo, né, o que isso tudo quer dizer? Nós temos instintivamente, na nossa mente ainda primitiva, o instinto de conservação que nos faz temer a morte. E esse instinto é necessário para que nós, então, não negligenciemos o trabalho de evolução espiritual neste mundo. Mas nós trazemos conosco também, na nossa mente, a intuição da vida futura. E essa intuição da vida futura vem para fazer com que nós, aqui encarnados, trabalhemos não só para essa vida atual, mas também para aquilo que nós vamos encontrar lá na vida espiritual, sem, no entanto, negligenciar o presente, ou seja, a vida que está acontecendo ao nosso entorno neste exato momento, certo? Bom, e aí, Allan Kardec nos diz que, ante a esse instinto de preservação, então, da vida, que nos faz, então, reagir toda vez que estamos cara a cara com a morte do corpo físico, mas existem ainda algumas situações que nos são colocadas aqui nesse planeta que fazem com que o ser humano não somente reaja instintivamente com o medo da morte, mas que fazem às vezes com que o ser humano se desespere, tenha um verdadeiro pavor em relação à morte. E o primeiro desse motivo, né, desses motivos que ele vai nos elucidar, é a insuficiência de noção da vida futura. A maioria dos seres humanos não tem ainda o senso de despertar
para a intuição que traz consigo em relação à vida espiritual. Então, a grande maioria ainda dorme quando se remete a algo que foge da matéria. São os verdadeiros materialistas que ainda estão literalmente dormindo e estão focados somente nas questões efêmeras que vão se desfazer, que vão desaparecer ao longo da nossa vida, que são as coisas materiais. Então, a maioria das pessoas realmente não tem a noção da vida espiritual e elas morrem de medo de que a destruição do seu corpo físico seja o fim de tudo. Isso é muito comum. E nós sabemos disso, inclusive nos nossos trabalhos mediúnicos, aos quais muitas vezes as entidades se manifestam ainda e elas estão conectadas aos seus corpos, né, carnais, e elas passam por momentos de verdadeiro terror, vendo aquele corpo apodrecer, né? Ou seja, tendo uma consciência de que está enxergando o seu próprio corpo de carne num estado de putrefação, porém sem ter a consciência de que o corpo está apodrecendo, mas ele está vendo isso. Logo, seria de uma forma mais racional pensar, se eu estou vendo o meu corpo apodrecer, mas a minha consciência permanece, logo eu sou mais do que esse corpo. Mas nós vemos ainda esses irmãos que, infelizmente, passam por esses processos de tormentos, né, muito horripilantes, mas que não conseguem ter essa noção de consciência, né? E para as pessoas que estão aqui encarnadas, muitas vezes é um tema que dá tanto medo e dá tanto pavor que as pessoas fogem dessa discussão e preferem então não pensar nisso, certo? E focar então a sua vida somente em coisas materiais. Então, essa pessoa que acredita que a destruição do corpo vai provocar uma destruição de tudo o que ela tem realmente muito medo de morrer, certo? E este temor, ele vai se enfraquecendo à medida que este ser vai adquirindo uma consciência maior de que ele não é feito só disso aqui que é matéria. E ela desaparece, segundo palavras do nosso próprio autor, mas este medo desaparece quando a certeza desse indivíduo de que existe uma vida futura se completa, ok? Então, muitas vezes nós vamos pensar assim, na questão material, somente naquelas pessoas que têm uma resistência mais óbvia à matéria. E nós não estamos falando aqui, em nenhum momento, que nós não devemos temer a morte, nós não devemos sofrer por aqueles que morrem, não é isso. Mas, muitas vezes, esse medo, inclusive dessa insuficiência de noção sobre a vida futura, não vem só diante daquele pensamento de que eu vou morrer e eu vou deixar de existir. Não, às vezes a pessoa, ela tem muito desespero da morte, porque mesmo sabendo da existência da vida futura, mas ela ainda não tem aquela certeza de que vai encontrar com os seus entes queridos. E para nós ainda, que somos tão materializados, que vivemos em um corpo tão bruto, ainda é muito importante também o contato físico, né, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós amamos. Então, o abraço, o carinho, né, aquela conversa frente a frente, tudo isso nos leva a um certo desespero, né, ou uma certa insegurança, mesmo que tenhamos ainda a noção da vida futura. Mas, como o próprio autor nos guia, quando essa certeza se completar dentro da gente e quando nós desenvolvermos o sentimento de certeza de que vamos estar juntos novamente com aqueles seres que nós amamos e de que esses seres nunca deixarão de existir, aí sim esse medo ele vai desaparecer. Então,
nós, cada um no nosso limite, trazendo isso agora para nossa consciência, vamos poder trabalhar melhor, né, com essas situações, ok? Mas este não é o único motivo, né, pelo qual ele elucida aí o nosso medo da morte. Um outro motivo muito interessante que ele coloca, e a forma com a qual ele coloca também é bem interessante, é em relação aos aspectos vagos sobre os quais se apresentam as ideias da vida futura. Muitas vezes, pelas próprias religiões, esses aspectos da vida futura são ainda muito fantasiosos, são muito vagos e difíceis de acreditar. É como ele diz aqui nesse primeiro item, são aspectos que poderiam bastar às inteligências menos avançadas, aquelas pessoas que poderiam acreditar em dogmas ou em ensinamentos dos quais não existem razões, né? Mas a pessoa, muitas vezes, por ter uma inteligência um pouco menos avançada, aceita aquilo. E aí, dessa forma, isso poderia bastar. Mas tais ensinamentos, que ainda são maioria no nosso mundo, não poderiam satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Então, se nós pegarmos as explicações sobre a vida após a morte que nos são ensinadas e refletirmos um pouco mais profundamente sobre isso, é impossível acreditar que isso não seja um fato alegórico. Então, esses aspectos vagos acaba firmando uma incerteza e uma insegurança maior a respeito do que acontece após a morte do corpo físico. E ele também cita a ciência atual, que o livro, né, foi publicado em 1864, então ele cita a ciência atual de 1864, porém, se nós pegarmos a ciência atual de hoje em dia, isso ainda se mantém, né, todo esse período de tempo depois, mas essa ciência atual que reduz o ser após a morte ao estado de átomo. Então, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Um dogma da ciência que é verdadeiro para as leis materiais, que diz que tudo volta e se transforma na natureza a unidade mínima da matéria, que é o átomo. Logo, pela ciência, ao deixar o corpo de carne, você volta então, seu corpo apodrece e você volta para a natureza, você volta a ser um átomo. Isso também é uma explicação muito preocupante, porque se eu volto a ser um átomo do pó ao pó, se eu volto para a terra ou se eu volto para a mãe natureza, a minha consciência com a minha individualidade, tudo que eu aprendi, todas as experiências que eu passei, elas vão deixar de existir também. Então, isso no inconsciente vai deixar a criatura um pouco aterrorizada também, né? Mas Kardec continua, né? Que esses cientistas, então, que nós podemos ainda trazer para alguns cientistas atuais, né? Não possuem a compreensão do amor de uma centelha divina e se satisfazem mediocremente de serem transformados em mônadas. Aqui eu vou fazer uma pausa para a gente tomar um pouquinho de cuidado com essa palavra mônada, tá? Atualmente, muitas pessoas têm usado a palavra mônada num contexto espiritual, que quer dizer ali o espírito primitivo, certo? Porém, em 1864, gente, ninguém sabia disso, ok? E quando os cientistas se referiam às mônadas, eles estavam se referindo à unidade mínima da matéria, que era o átomo, ok? Que nem tinha ainda esse nome e que nem se sabia, então, que existia, tá certo? Então, só para que a gente não faça essa confusão. Mas o que ele quer dizer aqui nesse item é que essa ciência e esses cientistas, então, se satisfazem em dizer que
Quando você deixar o corpo carnal, seu corpo volta para a natureza, volta na condição de átomo e possivelmente vai formar algum outro elemento químico ou algum outro elemento material futuramente, sem levar em consideração então os aspectos da centelha divina, do espírito, que nós infelizmente ainda não temos a maturidade intelectual para compreender exatamente como se forma. Um outro aspecto que ele coloca são as próprias religiões, né? E que nós já citamos anteriormente, mas que condenam as pessoas a penas eternas, sem piedade, mesmo que elas se arrependam. Então é aquela situação, né? Você vai arder no fogo do inferno porque você não foi uma pessoa boa. E quando condenado a este fogo do inferno, você estará lá queimando eternamente. Mesmo que você se arrependa, não existe não existe nenhuma chance, né, de recomeçar. Não existe nenhuma possibilidade de recomeço, tá? Ou ainda, as religiões que nos pregam a existência de almas lânguidas e sofredoras que ficam no purgatório e esperam a libertação através dos seres que estão vivos orarem por elas. Ou seja, se eu morrer e for para o purgatório e ninguém orar por mim, eu também não saio de lá. Então, a minha condição da vida após a morte não vai depender do meu estado mental atual de evoluir, de me arrepender ou de querer sair de uma região ruim na qual de repente eu fui parar em espírito. Não, vai depender sempre da decisão de uma outra pessoa que vai me condenar a cumprir uma pena eterna no inferno ou a outras pessoas que precisam orar por mim para que eu possa sair desse purgatório, né? E, em contrapartida, como ele cita aqui, acima deste plano, muito restrito dos eleitos, gozando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa, ou seja, aqueles que forem bons e que forem os escolhidos, certo? Vão então gozar de uma beatitude, ou seja, ficam como anjos ali ao lado de Deus para serem contemplados. E Kardec coloca algumas questões muito interessantes aqui. Será que esses anjos eleitos, beatos, que ficam ali para serem contemplados, também iriam gostar muitas vezes de verem os seus entes queridos, dos quais dividiram a vida aqui na terra, ardendo no fogo do inferno para sempre? Mesmo vendo um pai, um filho, né, um cônjuge, uma pessoa que você amou, está condenada ao inferno ali para sempre, mas você continua naquele estado, né, de beatitude. Então isso, para uma mente racional e inteligente que não se satisfaz com um dogma, não faz o menor sentido e coloca o próprio Deus em uma posição de um ser injusto, de um ser julgador e perverso que condena os seus próprios filhos a penas sofridas eternamente. E nós sabemos que não é assim. Se Deus é soberanamente justo e bom, ele jamais poderia deixar um filho amargando então em uma pena máxima pelo resto da sua existência. Bom, um outro motivo ainda pelo qual se teme tanto a morte é a crença na qual se pode comprar a felicidade. Trazendo para 2024 e vindo de algumas décadas aí, né? Nós podemos hoje nos deparar com aquela frase, né? Vamos comprar a nossa vaga no céu. Em 1864, isso ainda não era tão aberto, tão explícito. Então, haviam maneiras de se comprar as suas vagas nos céus, dando, né, propinas, subornos, doações, muitas vezes muito generosas, né, para igrejas em troca de favores. Mas também essa questão em que ele coloca aqui da crença em se comprar a felicidade
ela tem muito a ver, vejam bem, com a confusão de uma sociedade que contempla a felicidade na matéria, ao invés da reforma séria do caráter e dos hábitos. Então, nós temos ainda a confusão que nos faz acreditar que para ser feliz eu preciso ser bem-sucedido em relação às coisas materiais, em relação à profissão, aos ganhos financeiros, aos carros, aos bens e tantas outras coisas nos quais todo ser humano é bombardeado diariamente para ser induzido ao consumismo, achando que para ser feliz é necessário fazer uma viagem externa, né? É necessário adquirir alguma coisa. Então a gente se esquece que por mais condição material que você possua, isso não vai garantir a sua felicidade. E nós vemos isso todos os dias. Mas é muito complicado sair também de uma crença social dentro de uma sociedade na qual a maioria das pessoas se sentem dessa forma. Então, dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que realmente não se importa com o seu status financeiro, né? Que não olha para o carro que você está andando, para o local que você está morando, para os bens que você tem, que não queira saber o quanto você está ganhando. Mas, sabendo que o errado continua errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, nós sabemos que a felicidade se encontra, então, somente na reforma séria do nosso caráter e dos nossos hábitos. E esse desprendimento das coisas materiais e das coisas efêmeras é o que vai fazer com que o vazio que nós sintamos dentro do nosso peito seja preenchido de verdade, né? E aí Allan Kardec deixa claro que, seguramente, tal não é o pensamento de todos, mas das massas menos esclarecidas, então, que passam a vida se esforçando e colocando o seu foco na conquista material e deixando as conquistas do espírito de lado. Não estamos dizendo que você deva deixar uma e focar só na outra. Não é isso. Todos nós precisamos de recursos materiais para garantir a nossa sobrevivência e, se possível, de uma forma confortável em um mundo tão cheio de provas desagradáveis. Mas o que nós não podemos fazer é com que isso entre em uma questão de desequilíbrio e faça com que a maior parte do nosso tempo seja focado em adquirir coisas materiais. Existe uma pergunta que é muito interessante. Qual é o seu objetivo de vida? Se você se perguntar isso agora ou se você perguntar isso para alguém, a maioria das pessoas vai dizer assim: o meu objetivo de vida é conquistar a minha casa própria, é conquistar um carro legal, é muitas vezes fazer um legado para deixar para os meus filhos, é viajar bastante e conhecer o mundo. Vocês percebem que em todas essas respostas existe um objetivo material? E normalmente é a maioria das respostas que nós podemos esperar da maioria das pessoas para as quais nós faremos essa pergunta. Se é que nós mesmos, de impulso, não vamos responder algo assim também quando nos for perguntado. Então, às vezes, isso é bacana para que cada um de nós reflita agora internamente dentro de si. O que é que você está fazendo como objetivo de vida? Por que ou para que você está trabalhando, né? Como eu disse, nós temos que garantir o nosso recurso material para nossa sobrevivência, mas não necessariamente além disso. Então, para que muitas vezes tanto desgaste, tanta briga, tantas relações familiares rompidas por conta de heranças ou de outras coisas materiais, certo?
Vocês imaginem a dívida espiritual que não se forma quando laços são cortados entre familiares, que são espíritos colocados para que a gente conviva e para que a gente mantenha os nossos maiores desafios evolutivos. E aí eu brigo com essa pessoa e rompo relações com ela por conta de algo da matéria. Isso é muito comum aqui no planeta, né? Então vamos rever também as nossas atitudes e as nossas questões em relação a isso. Talvez sejam os momentos de mostrar, né, de colocar em prática aquilo que cada um de nós vem aprendendo e vem estudando tanto dentro da doutrina. Uma outra coisa e um outro ponto muito interessante que Kardec coloca são as cerimônias lúgubres, né? Que mais aterrorizam do que promovem a esperança. Então, se vocês olharem, né, nas imagens que são feitas da morte, né, é sempre algo lúgubre, algo algo assim, me fugiu agora a palavra da cabeça, sombrio, né? Então nunca é algo feliz. Não que a morte seja algo feliz, por todos os motivos que a gente já explicou para vocês, né? Que às vezes nós sentimos essa necessidade de estar com a pessoa, de dar um abraço, de sentir a energia do corpo dela, né? Mas a morte deveria ser um sono de transição, onde existe verdadeira paz. No entanto, no lugar disso, nós vemos imagem, textos, pinturas que nos remetem sempre às piores sensações. E isso é muito estudado hoje na questão do marketing, das mensagens subliminares. O que isso provoca na nossa consciência, né? No nosso inconsciente. Outra coisa, até hoje, o maior símbolo que as religiões colocam de Nosso Senhor Jesus Cristo não é o homem, não é o espírito que veio para ensinar, mas é o quê? É a cruz, é o sofrimento, né? Poxa, não é isso, gente. Parece que a gente pensa, né, em Jesus e lembra, olha, ele sofreu pela humanidade, então nós temos que sofrer também. Percebem o dogma, a manipulação de massa que é colocado na nossa mente desde, né, dos primeiros aí tempos onde foram se criadas as religiões? Não existe uma maneira mais fácil de manipular uma massa quando eu digo para essa massa que ela deve sofrer como nosso Senhor Jesus Cristo e que os eleitos escolhidos por Deus podem ter acesso a todas as riquezas e poderes do mundo, mas os demais precisam ficar quietinhos. Então, tudo isso, gente, faz com que nós perdamos a nossa consciência de que nós somos seres muito poderosos, de que nós somos um verdadeiro universo. E sempre que você tiver algum parente, algum amigo que está nessa iminência, né, de partir para o outro mundo, essa pessoa precisa ir em paz. Então a gente precisa dizer para essa pessoa que ela pode ir, que os seus entes queridos vão ficar bem, que a família vai cuidar um do outro e que ela pode partir em plena calmaria e harmonia. É disso que o espírito precisa. Ele não precisa de pessoas no seu velório chorando no sentido de fulano volta, isso não é justo, ele era tão jovem, ele estava na flor da idade, ou então nós vamos sentir muita saudade. Não, gente, isso deixa o espírito preso, isso promove uma angústia naquele espírito e a dificuldade de despreendimento é muito maior. Isso não significa que nós não iremos sofrer, mas se nós tivermos um choro, aquele choro da saudade, aquele choro de estar junto, mas sempre desejando que essa pessoa, onde quer que esteja, esteja em paz, e dizendo para ela também que nós que estamos aqui na Terra ainda encarnados, vamos ficar bem, tá bom? Isso é muito importante para todos eles e será para nós também no momento em que nós formos deixar a nossa vida. Bom, e um outro motivo aqui, já estamos caminhando para o fim, né? É essa barreira intransponível entre mortos e vivos, aonde não se pode se comunicar com os mortos, aonde não se pode, em algumas culturas, nem mesmo falar mais o nome daquela pessoa que morreu.
certo? Então vamos lá, o que Kardec nos fala? Olha lá, muitas igrejas declaram que toda relação está rompida com a morte e toda comunicação é impossível. Se você então está no inferno, a esperança de rever os seus parentes que foram para lá é perdida para sempre, a não ser que você vá para o inferno também. Aí sim, você pode reencontrar com esse seu parente que está lá, tá? Se, no entanto, aquela pessoa que morreu está entre os eleitos, quer dizer, não foram para o inferno, foram ao lado de Deus naquela imagem santificada, eles estão completamente absorvidos pela beatitude contemplativa. E aí volta a pergunta que eu já fiz para vocês. Isso faz sentido? Será que essa alma no céu fica feliz em verem os seus parentes, os seus filhos queimarem no inferno? Não faz sentido para uma mente que pensa, ok? Mas por que tudo isso aconteceu, né? Aqui, esse item não está no livro, mas eu achei importante colocar aqui para vocês para a gente entender algumas coisas. No ano de 553 depois de Cristo, foi realizado um concílio de Constantinopla. Esses concílios eram reuniões onde os imperadores, junto com as unidades, né, dos grupos religiosos da época, se reuniam para discutir textos religiosos ou outros tipos, né, de decisões referentes às pessoas e aos povos daquela época. E no ano de 553 foi realizado então um concílio ecumênico com membros da igreja para que se fossem decididas algumas coisas. E foi neste concílio ecumênico de Constantinopla que a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e pela sua esposa Teodora. Na verdade, em 553 d.C., não se existia ainda a palavra reencarnação. Nos textos bíblicos não existe a palavra reencarnação, mas se afirmava que existia uma preexistência do espírito. Então, na verdade, neste concílio foi proibida a doutrina da preexistência do espírito e todos os textos referentes a essa preexistência da alma, né, ou do espírito que se encarna, que vem em vários corpos, foi então completamente banida de todos os textos religiosos. Poucos historiadores têm a coragem de confrontar e de aprofundar estudos a respeito desse tema, até mesmo por um medo de um confronto direto, né, com a religião e as entidades religiosas que até hoje são muito poderosas. Mas alguns historiadores tiveram, né, realmente essa coragem, né, e nós temos N provas de interpretações em textos bíblicos, em Bíblias muito antigas, cujas traduções ainda estão mais próximas das originais, que comprovam que em vários momentos existia então as afirmações da preexistência do espírito. Aqui eu coloquei para vocês uma foto, né, da época, né, na verdade é um mosaico, né, que se fez, esse então é o imperador Justiniano e essa é sua esposa Teodora, que dizem as más línguas foi aquela quem ajudou, né, com mais veemência a retirar a doutrina da preexistência do espírito para que não tivesse que admitir que poderia então reencarnar como uma escrava ou como uma plebeia. E aqui nós temos uma pintura, né, de um artista francês do século XIX, né, que retrata então em sua obra esse momento com o imperador Justiniano aqui no meio, né, e os demais então chefes de governo e chefes de igrejas da época. Bom, e aí chega ao fim. No último item, quando Kardec diz: por que os espíritas não temem a morte? Eu achei forte essa colocação. Será que os espíritas não temem a morte?
Talvez quando nós estivermos nesse momento, pode ser que nós tenhamos medo sim, né? Mas a doutrina espírita muda completamente a forma de se encarar o futuro. Porque a vida após a morte não é mais uma hipótese, mas sim uma realidade. O véu se levanta e não são os homens que a descobrem, mas os espíritos que vieram trazer essas informações. E a morte, para nós espíritas, é encarnada como uma libertação. Então, mesmo que você seja espírita e tema a morte, não tem problema, você está no seu período de evolução. Muitos de nós só vão saber se a gente teme ou não no momento que ela chegar, né? Mas a morte, para nós, a doutrina ela é tão consoladora que ela tira de nós a revolta. Ela não tira o sofrimento. Então imagine uma mãe que perde o seu filho. O sofrimento que isso não deve gerar. Eu acho que é inimaginável. E com certeza quase todas as mães não gostariam nem de pensar numa possibilidade dessa. Mas o Espiritismo ele vem tirar de nós a revolta. Porque mesmo que o sofrimento ainda permaneça e que cada um de nós vá vivenciar o seu período de luto, mas nós não vamos nos revoltar com os desígnios de Deus, porque nós vamos saber que por algum motivo nós nos doamos para passar por essa experiência, ou de algum espírito que precisava vir aqui e permanecer pouco tempo, ou nós precisávamos resgatar na forma de expiação uma dor deste tamanho, mas a gente vai ter a esperança de que essa pessoa vai viver para sempre e que em outros momentos nós com certeza vamos nos reencontrar. E eu deixei aqui para vocês, né, uma imagem que foi feita a partir dos textos de Emmanuel e André Luiz, em diversos livros onde é explicado o passo a passo, né, da ruptura do cordão de prata que liga, então, o espírito com o seu perispírito ao corpo físico. Não vou entrar em detalhes, porque nós já estamos excedendo até o nosso tempo de aula e não é tema deste capítulo, mas que sirva para aqueles que querem procurar. Esses espíritos vêm então com uma generosidade muito grande nos esclarecer tudo o que acontece nesse momento, para que a gente tenha então o discernimento de colocar essas ações em prática. Então nós temos aqui o enfermo, certo? Esse cordão de prata, não sei se vocês conseguem ver, eu vou grifar ele aqui, ó, de azul. Aqui, ó, estaria o cordão de prata, né? O perispírito do desencarnado já está aqui, sendo acolhido, então, por algum ente querido, né, que veio para buscá-lo. Espíritos amigos estão aqui assessorando esse processo. Aqui nós temos um médico e aqui nós temos familiares, né, do desencarnado, que nesse momento deverão elevar os seus pensamentos em oração e dizer, então, tudo aquilo que esse espírito gostaria de ouvir para que seja confortado. Todos os agradecimentos por tudo que ele fez para a gente na vida e principalmente a certeza do tanto que ele foi amado e de que todos os seus familiares vão ficar bem. Eu acho que Allan Kardec coloca essas palavras como um consolo para todos nós e como uma instrução para que as almas que estão partindo façam então essa transição da forma mais harmônica possível. Agradeço a presença de vocês e a gente se encontra então na nossa próxima aula. Até mais!